Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vivian Pote do Biscoitando com Vivi e hoje eu trouxe mais um tutorial para vocês de um personagem que é muito ruim, ele é muito maldoso, é o vilão mais temido de todos os tempos da série The Walking Dead, o Negan. E eu escolhi esse personagem por conta da parceria que mais uma vez eu estou fazendo, Unidos pela Arte, onde vários artesãos postam tutoriais de mesmo tema, no mesmo dia, no mesmo horário, tá? Então para quem quer curtir aí e conferir mais tutoriais de vilões, é só entrar na descrição do vídeo que tem todos os links dos canais participantes. Eu vi alguns vilões do pessoal que tá fazendo e tá muito legal, gente, confere. É só entrar no canal de cada um e também deixar um like, deixar um comentário, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, né, gente? Pra ajudar a gente a continuar fazendo vídeo pra vocês. Então, eu deixo aqui no tutorial hoje pra vocês. Desculpa, eu estou sem maquiagem, estou acabada, estou literalmente um zumbi, estou reorganizando o meu ateliê. Então tá tudo de perna pro ar, tá tudo branco, tudo fazendo novamente, tá? E deixo aqui essa homenagem ao The Walking Dead, só que no caso é o The Walking Lego, com zumbis em formato de Lego. Pra vocês verem como eu sou fã da série. Então, vamos pro tutorial, bora biscoitar, vamos pro que interessa. Vamos lá, gente. Eu vou aqui utilizar a massa bege escuro e um palito de bambu de mais ou menos 6 centímetros. Eu passei cola, tá, nesse palito e deixei secando. Eu vou abrir aqui a massa no formato do bastão já e depois eu vou pressionar o palito sobre essa massa. E em seguida, com o dedo mesmo, eu vou fechar essa abertura, tá, cobrindo todo o palito então. Eu vou utilizar aqui uma ferramenta que é um pincel modelador, mas pode ser um rolinho ou mesmo o dedo para dar esse acabamento, porque depois eu vou fazer esse movimento com as mãos, ó, para finalizar e ele formar o bastão inteiro, ó, lisinho. Vocês podem deixar dessa forma mesmo, ou podem afinar mais aqui a parte de baixo, para deixar mais parecido ainda com um bastão de beisebol, tá? Vejam que eu puxo a massinha para baixo com o dedo e retiro o excesso. E depois eu afino mais ainda com a palma das mãos, porque ele fica bem no formato de bastão de beisebol. Vou pegar um pedacinho de massa da mesma cor e vou colocar aqui nessa pontinha. E vou deixar esse bastão secando. Aqui eu vou desenhar os olhinhos dele. Tá? Eu utilizo uma canetinha permanente e vou desenhar aqui a mão livre os olhos. Vocês podem usar um modelo da internet ou esse próprio modelo que eu fiz para esse bonequinho. E depois, com uma tesoura pequena, eu vou recortar ali ao redor de onde eu desenhei. Pronto, agora eu reservo ele porque eu vou utilizar ele já já. Para a cabeça, eu vou utilizar 40 gramas de pele clara e uma bola de isopor de 50 ml. Eu vou posicionar a bolinha na massa e depois eu vou puxar essa massa para baixo com a palma da mão. Eu faço esse movimento com o dedo para fechar a massa na bola e impedir a entrada de ar. E depois eu continuo puxando a massa para baixo com a palma da mão, até ela virar uma coxinha. Nesse caso desse bonequinho, eu vou retirar, tá vendo, um pedaço de massa. E depois eu vou empurrar com a palma da mão a massa restante para cima, sempre alisando com a palma da mão, tá? E depois eu marco ali os olhinhos com um rolinho ou com qualquer outra ferramenta. E com a palma da mão eu vou dando um formato para a cabeça dele. Sempre que eu marcar com o dedo ou com a mão, eu aliso depois com a palma para retirar as marquinhas. Eu fiz ali duas marcações mais fortes com o rolinho, para deixar o rostinho embaixo, né, o queixinho um pouco mais triangular, tá? E depois eu alisei com a palma da mão, tá? Ele vai ficar assim, o formato do rostinho, ó. E depois eu confirmo ali, tá, com o dedo, para ficar com esse formato. Vou utilizar aqui o marcador para já marcar os olhinhos. Eu coloco ali um ponto de referência da boca, que é o centro do rostinho. Tá? Eu vou fazer esse desenho, mas não é esse desenho que eu vou utilizar na boquinha. E pressiono o acetato que eu recortei na massa para marcar o olhinho. Eu pressiono o suficiente para deixar um buraquinho onde depois eu vou preencher com massa, tá?
Eu viro o marcador do avesso e repito do outro lado. Prestando atenção para manter a simetria, né? Para os olhos ficarem na mesma linha, na mesma altura. Depois, para o tronco, eu vou utilizar 6,5 gramas de massa branca. Eu vou fazer um rolinho e vou achatar. Depois, com uma ferramenta ou um rolinho, eu vou tirar ali o pescoço para cima, tá? Marcando os ombrinhos de cada lado. Vou utilizar um palito de bambu e vou espetar ele no pescoço. Depois eu vou puxar a massa para cima para colar bastante ali no palito. E vou deixar secando. Para a calça, eu vou utilizar 9 gramas de massa azul escuro. Eu vou abrir um rolinho e vou deixar ali o centro do rolinho um pouquinho mais afinado. Depois eu vou dobrar esse rolinho no meio e já dou o formato para a calça. Com uma ferramenta, eu abro ali a região da cintura, onde eu vou encaixar o tronco. Depois eu achato ali a parte da barra da calça para receber o sapatinho. Eu vou utilizar um pouquinho de cola e um arame para cada perna para encaixar o tronco. Eu seguro no arame e com cuidado eu encaixo o tronco. Com uma agulha ou com o próprio arame mesmo, vocês podem fazer essas marcações aqui, ó, no final da calça para dar um efeito. Vou utilizar 2,5 gramas de massa preta para cada sapato, vou fazer uma bolinha e depois achatar. E vou colocar esse sapatinho já com cola na barra da calça. E já ajeito com os dedos ali, aliso. Depois com a esteca eu faço o desenho da sola do sapato. Repito mesmo o outro pé e tá pronto o sapatinho. Aqui eu abri uma tira preta e coloquei ali no cinto para finalizar ali entre a calça e o tronco. Para a jaqueta eu abri uma tira de massa preta de 7 cm por 3,5 cm mais ou menos. Eu vou posicionar a ponta dela em um dos ombros e vou dar a volta em todo o corpinho dele, retirando o excesso com uma tesoura. Eu vou deixar ela abertinha na parte de baixo e na parte de cima eu vou fechar. Depois eu abro 2 tiras menores da mesma massa e faço esse desenho com a tesoura. Será a bola da jaqueta dele. Esse tamanho pode variar, então eu recorto só o formato do desenho que eu quero e depois eu vou acertando as pontinhas, diminuindo conforme eu for posicionando no tronco dele. Tá? Aqui eu já posiciono, desse lado eu já cortei um pedaço. Tá? Se eu precisar cortar mais, depois com uma tesoura pequena eu tiro ali um excesso. Finalizando então a jaqueta. Para o lenço que ele tem no pescoço, eu vou utilizar 2 gramas de massa Bordeaux, que é o vermelho misturado com um pouquinho só de preto. Eu abro ali uma tirinha, achato com a palma da mão e dou a volta no pescoço dele. Depois faço algumas marcações com a agulha. Vou enxertar a parte branca dos olhos e vou utilizar um pouquinho de massa. Esse valor pode variar, aqui no caso eu usei meio grama, mas pode ser que para vocês varie, porque isso depende do quanto vocês pressionaram o acetato ali na massa. Depois, com o pincel modelador, eu vou pressionar ali toda a lateral da massa branca, para ela aderir bem à massa pele. Finalizo alisando com a palma da mão, para deixar a massinha branca, o olho sem marcações. Repito o mesmo processo no outro olhinho. Vou utilizar 0,6 gramas de massa pele clara para a orelha. Vou fazer uma coxinha e vou colar na lateral, depois finalizando com a esteca rolinho. Colo do outro lado na mesma altura, tá? E depois finalizo.
Para íris dos olhos eu vou utilizar duas bolinhas de 5 milímetros cada. Eu estou utilizando essa medida porque elas são muito leves e não tem como pesar. Então eu achato elas muito bem e depois eu recorto a parte de cima ali no formato do olho. E vou pressionando com o dedo para ela colar bem na parte branca. Por fim, eu aliso um pouco depois com a palma da mão para tirar as marquinhas das minhas impressões digitais. Vou utilizar marrom claro e vou fazer duas bolinhas de 3 milímetros cada. Vou abrir uma minhoquinha com elas e vou colocar na parte de baixo do olho. E vou achatar com o dedo. Dessa forma. Aqui eu vou utilizar para a pupila duas bolinhas pretas com 3 milímetros cada também. E vou colocar no centro dele. Essa parte do vídeo eu gravei, mas a câmera desligou e eu acabei perdendo essa parte. Mas é simples, é duas bolinhas pretas e só pressionar no centro de cada olho. Para os cílios eu vou utilizar também duas bolinhas pretas de 5 milímetros. Vou abrir uma minhoquinha fina e deixar as pontas mais fininhas ainda. E vou fazer todo o contorno do olho com ela. Vou retirar o excesso com uma tesoura pequena e depois eu vou achatar com o dedo. E repetir o mesmo processo do outro lado. Na parte de baixo eu vou abrir também duas minhoquinhas, tá? Com bolinhas pretas de mais ou menos 1 milímetro cada. E vou colocar ali na parte de baixo, seguindo a mesma altura, tá? E a mesma distância que eles têm do início dos olhos do centro, da parte branca. Para a sobrancelha são duas bolinhas pretas de 5 milímetros cada uma. Vou abrir também uma minhoquinha, mas eu vou deixar uma ponta mais grossa e uma ponta bem fina. Vou posicionar ali a parte mais fina, perto dos cílios, e vou fazer esse desenho com a sobrancelha, para ele ficar com uma cara de bravo. Depois eu achato com o dedo. Vou fazer uma boquinha com bolinha preta de 1 milímetro. E vou deixar as pontinhas bem finas. E vou fazer um sorriso de lado, que é característica do personagem. Para a luz dos olhos, eu vou utilizar 6 bolinhas brancas no total. Duas bolinhas brancas, que serão 2 milímetros cada. Essas serão as bolinhas maiores. E depois duas bolinhas menores, que não tem tamanho, mais ou menos 1 milímetro. E a outra um pouco menor que isso. E vou colocar as duas bolinhas maiores no centro, tá? Na parte de dentro, e as outras duas menores nas laterais. Vou abrir um buraquinho aqui na parte de baixo da cabeça, onde eu vou inserir o palito de bambu do pescoço. Vou passar um pouquinho de cola instantânea porque minha cabeça ela já está bem seca. Depois eu vou fincar ela no palito até chegar ali no lencinho que a gente colocou no pescoço. Para deixar um efeito mais real no bastão e com mais cara de madeira, eu vou utilizar tinta acrílica marrom claro, diluída em água, tá? Eu coloco um pouquinho de água, deixo ela bem aguadinha e vou dar pinceladinhas ali em toda a extensão dele para dar esse efeito. Vou usar aqui 2 pedaços de arame bem fininhos e maleáveis, tá? De preferência na cor prata. E para dar efeito de arame farpado, eu vou dar pequenas voltinhas ali em um deles, depois retirando o excesso com o alicate, e vou fazer esse processo em toda a extensão do arame.
Feito isso, eu vou enrolar esse arame, iniciando da parte de cima do bastão, em toda a extensão ali mais grossa dele, tá? Se sobrar arame, vocês podem continuar enrolando. Aqui no caso eu utilizei um outro arame sem a farpinha para dar esse efeito e deu super certo, ficou assim. Eu vou utilizar aqui vermelho misturado com um pouquinho só de preto e coloco um pouquinho de água para deixar ela mais diluída. Aqui eu estou utilizando um pincel chanfrado porque vai me ajudar no processo, que eu vou fazer esse movimento com as cerdas para respingar tinta no bastão, para simular o sangue respingado. Bato aqui o pincel um pouquinho para deixar o sangue mais forte em algumas regiões. E vou fazer o mesmo procedimento no rosto dele, respingando ali um pouquinho na parte de baixo. E eu coloco ali também um pouquinho no meio. Fica bem legal, bem a cara do nível mesmo. Depois, com um cotonete úmido, ó, eu retiro aqui dos olhinhos os respingados que foram ali para os olhos. Eu faço esse processo antes de colocar o cabelo, tá? Aqui nas mãozinhas eu vou utilizar 2 bolinhas de massa pele clara, com meio grama cada uma. Com a tesoura pequena eu separo o dedão, cortando nesse formato e depois dando uma ajeitadinha com a estequinha. E já divido ali os dedos com a esteca, fazendo 3 marcaçõezinhas. Vocês podem dividir esses dedos também, como eu ensino no vídeo da fadinha, ou vocês podem deixar ele assim mesmo juntinho, não tem problema. Os braços eu vou utilizar 2 bolinhas de massa preta, 1,5 grama cada uma, e vou fazer um rolinho. Com um pincel modelador ou uma estequinha eu vou abrir ali a parte onde vai entrar as mãozinhas, tá? Eu já passei cola e vou colar as mãozinhas em cada bracinho. No caso do bracinho esquerdo, que estará segurando o bastão, eu vou dobrar ele com a palma da mão virada para cima. E o bracinho direito, eu dobro ele também com a palma da mão virada para frente, simulando ali colocando a mão na cintura. Vou deixar os bracinhos secando e enquanto isso eu vou fazendo o cabelo. Vou utilizar 35 gramas de massa preta e vou achatar ela aqui no topo da cabeça com a palma da mão. Vou puxando o cabelo para toda a extensão da cabeça com a palma da mão e com os dedos em algumas regiões. Aqui no caso do bico de viúva que ele tem na frente, eu puxo com o dedo. No restante da cabeça, eu puxo com a palma das mãos. Puxo ali as costeletas pra frente da orelha, tá? Depois, com o pincel modelador, um pouquinho só úmido na ponta, eu vou grudar ali o cabelinho em todo o couro cabeludo dele na lateral. Com a esfera gravata, eu vou fazer essas marcações no cabelo dele para simular um cabelo penteado para trás. Vou colar os bracinhos já com cola branca normal ou com cola instantânea se eles estiverem muito secos. Coloco o direito ali posicionando a mãozinha na cintura. E depois o esquerdo, onde ele vai estar segurando a Lucille, que é o nome do bastão dele. Aqui, como o braço ainda tá molinho, eu utilizo cola instantânea
naquela região da cabeça e colo o bastão ali, ó, para posicionar e não pesar no bracinho, que é muito fino em relação ao bastão. E ele fica assim. Depois eu vou retirar o arame que sobrou no pezinho dele, que eu utilizava para deixar a calça secando, e vou empurrar ele um pouquinho para dentro com um alicate. Faço cola instantânea no pezinho e uso uma base acrílica ou uma base de madeira pintada para colar ele e ficar assim. Olha que bonitinho que ele fica. Nem parece que é tão malvado assim na série, né? Ô vilão ruim. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe um like, compartilhe o vídeo. E se você não for inscrito no canal, se inscreve para não perder os novos vídeos que eu estarei postando. E se você gostou dessa versão que eu fiz de bonequinho, de olhos também, e quiser deixar aí uma sugestão de próximos personagens que vocês gostariam que eu fizesse no canal, é só escrever aqui nos comentários ou me mandar direto no Facebook, tá? E não se esqueçam de conferir os outros tutoriais de vilões nos canais participantes do projeto, tá? É só clicar, os links estão aqui na descrição do vídeo. Vai lá, dá um oi, deixa um comentário e se inscreva no canal se você não tiver inscrito. Um beijo, galera. Fui, até a próxima!